gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre estudos transversais e estudos ecológicos. Só relembrando que tanto os dois fazem parte dos estudos observacionais. Lembrando que os estudos observacionais são aqueles estudos em que o pesquisador só observa, ele não interfere na pesquisa em si. O estudo transversal, né, os estudos transversais, aliás, eles são um tipo de estudo, os dois, inclusive, eles vão medir a prevalência, só que a diferença de um para o outro é que um vai fazer a pesquisa com o indivíduo em si, que no caso são os estudos transversais. Agora, a pesquisa com um grupo, que geralmente é um estado, é um país, é uma cidade em si, são os estudos ecológicos em si. E os estudos transversais, o que acontece? Ele é um estudo em que, eu vou até repetir o que eu havia falado no vídeo de desenhos epidemiológicos em si, que o estudo transversal, ele basicamente é o estudo do presente. Então, você estuda ao mesmo tempo quem tem a doença e quem tem o fator de risco. Então, você chega, fez umas simples perguntas, beijos, vai embora, acabou o estudo, tá? Então, mais ou menos isso, olha, o estudo transversal, ele se caracteriza pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única oportunidade. É isso que eu falei, você vai estudar ao mesmo tempo esse estudo de indivíduos que têm a exposição e a não exposição. Eu tanto até havia citado o exemplo do caso de pacientes que têm que são sedentários e que têm hipertensão arterial. Então chega um grupo de pessoas aleatórias dentro de uma sala e você vai lá e pergunta: ah, você tem hipertensão? Sim. Você é sedentário? Sim. Você tem isso? Sim. Aí depois você acaba respondendo. Você acaba fazendo a pesquisa em si, só que o problema desse estudo transversal é que basicamente como que fala? Você não sabe quem veio primeiro, foi o que eu havia citado. Tá, você fez a pesquisa assim, aleatório, só que você não sabe se as pessoas que são sedentárias desenvolveram a hipertensão arterial ou se as pessoas que têm hipertensão arterial desenvolveram o sedentarismo, sabe? Gente, eu confesso que eu me perdi um pouquinho, pra ser sincera, onde eu tava falando. Mas eu acho que eu tava falando da diferença dos estudos transversais, né, pros estudos ecológicos, né? Eu havia citado, né, que os estudos transversais, no caso, é o estudo do momento em si. Os dois vão estudar em relação à prevalência, né? Então, olha só, eu acho que eu falei, né, se caracterizam pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única oportunidade. Ele não tem temporalidade, ele é de prevalência em si. Se tivesse temporalidade, no caso seria melhor investigar a incidência, mas não tem. Aí que eu falei, ele se diferencia do ecológico porque observa de forma individual em si. Ele vai ajudar no planejamento e administração de ações, prevenção, tratamento e reabilitação. Se eu fazer a pergunta para vocês, qual que é o melhor estudo que para você comprovar a eficácia da sua associação, do seu tratamento em si? O que vocês me responderiam? Seria justamente o estudo experimental. Lembra que eu falei, ó? Ele é a melhor fonte de determinação da eficácia de uma certa intervenção. Isso se aplica por quê? Porque ele tem menos viés de seleção e menos viés de confundimento, né? Eu só fiz essa pergunta porque aqui, se cair na prova, por exemplo, qual é o melhor estudo para um planejamento e a administração de ações de prevenção? Aí, no caso aqui, seria os estudos transversais em si. Eles não têm temporalidade, que nem havia citado, só que tem apenas algumas exceções. Ana Clara, que no caso que é exceção, vamos pegar o exemplo seguinte. Você quer fazer um estudo de temporalidade em paciente com raças que eu falo na cor de pele. Vamos supor que você quer fazer um estudo de hipertensão em pacientes negros, por exemplo.
a raça da pele, você não adquire ela assim do nada, você já nasce com ela, então acaba, querendo ou não, você já tem uma certa temporalidade, mas é só nesses casos específicos, nos casos gerais, não tem temporalidade em si. Qual que é o problema dos estudos temporais em si, né, transversais, aliás, é justamente os vieses, né, que tem o viés de confundimento, tem o viés de seleção também, o único que não vai ter o que vai reduzir o viés de seleção é justamente os estudos randomizados, que a gente havia citado, e ele é muito difícil você separar causa e efeito, porque você não consegue dizer quem veio primeiro, então é um problema que a gente tem aqui. É o principal problema que eu diria em si. É difícil você separar a causa e efeito justamente por não ter temporalidade. As vantagens, ele é muito rápido, tá? Ele é mais rápido, mais barato que os estudos de coorte e de casos de controle em si. Quais são os cálculos que a gente tem aqui? A mesma bosta de todas as anteriores em si. O mesmo cálculo de estudo de coorte, o mesmo cálculo dos estudos experimentais. Inclusive, eu postei esse vídeo? Acho que eu postei. Fui até conferir, eu postei sim. É o mesmo cálculo, só que nos outros a gente estava tudo falando de incidência. Aqui não é incidência que se calcula, né, gente? Aqui que vai se calcular é a prevalência. Ah, Ana Clara, então a fórmula é diferente, isso, aquilo. Não, gente, a fórmula é igual, tá? Só que a gente, em vez de falar de incidência acumulada, a gente vai falar de prevalência. Vamos calcular a prevalência. E qual que é o cálculo? O mesmo da incidência. Em vez de a gente calcular o risco de incidência, a gente vai calcular a razão de prevalência. Qual que é a fórmula? A mesma do risco de incidência. É a mesma coisa, tá? Então, quer ver? Tem um exemplo aqui, ó. Pessoas que fazem exercício... não vou não. Porque eu não tenho um textinho bonitinho que eu gostaria de falar. Enfim, sobre os estudos ecológicos, foi o que eu falei. Ele também vai medir a prevalência, mas o que vai diferenciar ele de um estudo transversal é justamente porque ele não estuda um indivíduo, ele vai estudar um grupo. Então, toda vez que tiver lá no texto da prova, falando, que estudo, sei lá, um município, um estado, um país, e tiver fazendo essa associação de estudo de prevalência, você já sabe que é o estudo ecológico em si. Então, é quando você estuda um grupo e não cada indivíduo, e não cada pessoa individualmente. Principais objetivos: você gerar hipóteses etiológicas, né? Planejar ações. A vantagem que é o estudo rápido também, porque ele é fácil de fazer com estudos secundários. E aqui a gente tem um principal viés que eu falei também no vídeo sobre desenhos epidemiológicos, que seria a falácia ecológica, que é basicamente você associar um estudo que foi em grupo e dizer que aquele estudo em grupo foi se aplica para o indivíduo em si. Quer ver? Falácia ecológica é você falar o que vale para o grupo pode não valer para o indivíduo. É um erro estatístico que ocorre quando conclusões sobre indivíduos são tiradas de dados de grupo, né? Então, esse é o problema. Se lá na prova, qual que é o conceito de falácia ecológica? É você falar que dados é um erro, como que fala? É um erro estatístico em que se aplica você tirar dados de um grupo e aplicar esse mesmo dado, dizer que esse mesmo dado equivale para o indivíduo, sabe? Isso é errado. E é isso, gente. Estudos transversais e ecológicos, eles são curtinhos mesmo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou se não, manda mensagem para mim no WhatsApp. E é isso, até a próxima.